Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre uma verdade poderosa que encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse versículo nos revela algo fundamental sobre a fé. Ela não surge do nada, não é um sentimento aleatório ou uma emoção passageira. A fé é gerada e fortalecida pelo ouvir da palavra de Deus. Mas isso nos leva a uma pergunta essencial: o que temos ouvido? A voz de Deus ou as vozes do mundo? Porque a realidade é que o que ouvimos determina o que cremos, e o que cremos define a forma como vivemos. Muitas vezes, nossa fé é fraca não porque Deus não nos deu capacidade de crer, mas porque damos mais atenção às notícias ruins, aos problemas da vida, às opiniões das pessoas, e nos esquecemos de alimentar nosso espírito com a verdade que vem de Cristo. E aqui está algo que precisamos entender. Fé não é apenas uma questão de desejo, mas de exposição. Se nos expomos constantemente a palavras de medo, dúvida e incredulidade, nossa fé enfraquece. Mas se nos expomos à palavra de Deus, ouvimos suas promessas e meditamos nelas dia e noite, nossa fé se fortalece. É por isso que tantas pessoas vivem em ansiedade e desespero, porque estão alimentando mais a incredulidade do que a confiança em Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que, assim como o corpo precisa de alimento diário, nossa fé precisa se alimentar continuamente da palavra. E o que acontece quando não nos alimentamos corretamente? Ficamos fracos, vulneráveis, sem energia para enfrentar os desafios. O mesmo acontece com a nossa fé. Se não nos alimentamos do que Deus diz, começamos a depender do que vemos, sentimos e ouvimos no mundo, e então nossa confiança em Deus enfraquece. Mas quando escolhemos ouvir a voz de Cristo acima de todas as outras vozes, nossa fé cresce, nossa perspectiva muda, nossa esperança se renova e começamos a ver os frutos da confiança verdadeira em Deus. E não apenas isso. Começamos a ser uma voz de fé para outros. Porque quem tem fé não apenas crê, mas também compartilha. Se a fé vem pelo ouvir, Deus nos chama para ser aqueles que proclamam essa palavra para que mais pessoas possam ouvir, crer e experimentar o poder transformador de Cristo. Então, hoje, o desafio é este: o que vamos escolher ouvir? Vamos nos alimentar da palavra ou das distrações do mundo? Porque a fé não vem por acaso, a fé vem pelo ouvir. Que possamos escolher ouvir mais de Deus e menos das vozes que nos afastam dele. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que todos aqueles que tiveram sua fé despertada, primeiro ouviram a voz de Deus. A fé não nasce do nada. Ela surge a partir do contato com a palavra, da confiança naquilo que Deus falou. Pense em Abraão. Antes de se tornar o pai da fé, ele ouviu a ordem do Senhor para sair da sua terra, deixar tudo para trás e confiar em algo que ainda não via. Pense na mulher do fluxo de sangue. Ela estava sofrendo há 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e não encontrou solução. Mas ouviu falar de Jesus, creu que bastava tocar nas vestes dele, e foi completamente curada. Pense no centurião romano, um homem de autoridade, acostumado a dar ordens e ser obedecido, mas que reconheceu algo poderoso sobre Jesus. Ele não precisou de provas visíveis, bastou ouvir e crer na autoridade da palavra de Cristo. E assim, o seu servo foi curado à distância. O que essas histórias nos mostram? Que a fé não é baseada no que sentimos, no que vemos, no que tocamos. A fé verdadeira nasce quando ouvimos e cremos. Muitas pessoas hoje vivem esperando sentir fé para agir, esperando que uma emoção ou uma confirmação visível surja antes de tomarem uma atitude. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A fé não vem depois da visão, a fé precede a visão. Primeiro ouvimos a palavra, depois cremos nela, e então vemos os frutos da fé em nossas vidas. E se olharmos para nós mesmos, quantas vezes já duvidamos por não sentirmos fé suficiente? Quantas vezes adiamos decisões porque esperávamos uma emoção forte que nos impulsionasse? Mas Jesus disse a Tomé em João capítulo 20, versículo 29. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso significa que a fé não depende daquilo que podemos enxergar,
mas daquilo que escolhemos ouvir e crer. E isso nos leva a uma grande reflexão. O que estamos ouvindo e crendo hoje? Estamos ouvindo mais as circunstâncias, as dificuldades e as opiniões humanas? Ou estamos ouvindo e crendo no que Deus já declarou? Porque a verdade é que a palavra de Deus não muda, não falha, não depende do que sentimos. Se quisermos ter uma fé forte, precisamos aprender a confiar não naquilo que os nossos olhos naturais veem, mas naquilo que o Senhor já nos revelou. Pois se a fé vem pelo ouvir, quanto mais ouvirmos a palavra, mais firmes seremos, e quanto mais firmes estivermos, mais experimentaremos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas aqui está algo importante. Ouvir não é apenas escutar superficialmente. Muitas pessoas se enganam achando que só porque ouviram uma pregação ou leram um versículo rapidamente já estão alimentando sua fé. Mas a fé verdadeira não vem de um simples ouvir, mas de um ouvir contínuo, um ouvir com o coração aberto, um ouvir que gera transformação. Jesus falou sobre isso de maneira muito clara na parábola do semeador. Ele nos mostrou que a palavra de Deus é como uma semente, mas essa semente pode cair em diferentes tipos de solo. A semente que caiu à beira do caminho foi roubada imediatamente pelo inimigo, porque não encontrou espaço no coração daquele que ouviu. Isso nos mostra que, se ouvimos a palavra apenas de maneira superficial, sem realmente absorvê-la, sem meditarmos nela, sem permitirmos que ela crie raízes dentro de nós, rapidamente o mundo, as preocupações e as dúvidas vêm e a arrancam de nós. Quantas vezes ouvimos uma mensagem poderosa no domingo, mas na segunda-feira já estamos tomados por ansiedade, medo e incredulidade? Isso acontece porque a palavra não foi cultivada. Mas quando a semente da palavra cai em boa terra, quando encontra um coração receptivo, que valoriza, que guarda, que pratica, ela produz frutos abundantes. Isso significa que não basta ouvir a palavra uma única vez e esperar que a fé cresça sozinha. Assim como uma planta precisa de cuidado diário para crescer forte, nossa fé também precisa ser cultivada. E como fazemos isso? Meditando na palavra, repetindo-a constantemente, declarando as promessas de Deus sobre nossa vida, aplicando o que aprendemos e nos alimentando dela todos os dias. A fé é como um músculo. Se não exercitarmos, ele atrofia. Se queremos uma fé forte, inabalável, precisamos treiná-la, praticá-la, alimentá-la continuamente com a verdade da palavra. Não podemos esperar crescer espiritualmente apenas com um culto por semana ou um versículo ocasional no celular. Assim como o nosso corpo precisa de alimento diário, nossa fé precisa de um ouvir constante e profundo da palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que a palavra é o alimento da nossa fé, e sem ela ficamos fracos espiritualmente. Então, precisamos nos perguntar: como temos recebido essa semente? Temos sido terra fértil ou temos deixado as distrações, os problemas e as vozes do mundo roubarem a palavra antes que ela crie raízes em nós? Se queremos uma fé viva, precisamos decidir hoje ouvir com atenção, absorver com profundidade e praticar com perseverança. Pois a fé não é automática, ela precisa ser cultivada. Quanto mais ouvimos e praticamos a palavra, mais forte e inabalável será a nossa fé. Agora, se a fé vem pelo ouvir, precisamos fazer uma autoanálise sincera. O que temos ouvido diariamente? O que ocupa nossos ouvidos, alimenta nosso coração, e o que alimenta nosso coração, define nossas ações. Temos ouvido mais a palavra de Deus ou palavras de medo, dúvida e incredulidade? Hoje, vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, mas nem tudo o que ouvimos edifica a nossa fé. Na verdade, muitas coisas que ouvimos enfraquecem a nossa confiança em Deus. Passamos horas ouvindo notícias negativas, críticas destrutivas, opiniões cheias de desânimo e fofocas que só alimentam a incredulidade. E aqui está uma verdade que não podemos ignorar. Aquilo que ouvimos repetidamente se torna a nossa realidade interior. Se ouvimos todos os dias que não vai dar certo, que não há saída, que tudo está piorando, nossa fé será contaminada pela dúvida. Mas se ouvimos a palavra de Deus, suas promessas, sua verdade inabalável, nossa fé cresce, nossa visão muda e começamos a enxergar com os olhos espirituais, e não com os olhos naturais. O problema não é apenas o que ouvimos,
mas o que escolhemos alimentar em nosso coração. Porque não podemos impedir que palavras negativas sejam ditas ao nosso redor, mas podemos decidir o que vamos permitir que crie raízes dentro de nós. Se passamos mais tempo consumindo conteúdos tóxicos do que meditando na palavra, o que será mais forte em nosso interior? E não podemos nos enganar. Aquilo que ouvimos constantemente, mais cedo ou mais tarde, moldará a maneira como pensamos e agimos. Olhe para sua vida hoje e reflita. Suas decisões, suas emoções e sua perspectiva têm sido mais influenciadas pelo que Deus diz ou pelo que o mundo diz. Se sua fé parece fraca, pode ser que você esteja ouvindo as vozes erradas. Por isso, precisamos filtrar o que entra pelos nossos ouvidos. Se queremos uma fé inabalável, precisamos decidir nos alimentar da verdade de Deus, e não das mentiras do mundo. Porque quando ouvimos a palavra, a fé é gerada, a dúvida é eliminada, a esperança é renovada e passamos a viver baseados naquilo que Deus diz, e não no que as circunstâncias dizem. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E como guardamos o coração? Vigiando o que entra pelos nossos ouvidos. Se quisermos crescer espiritualmente, precisamos fazer uma escolha radical. Menos vozes do mundo, mais voz de Deus. Menos tempo ouvindo palavras de derrota, mais tempo ouvindo promessas de vitória. Menos distração com conversas vazias, mais foco naquilo que edifica. Porque a fé não é um acidente, ela é um resultado. E esse resultado depende do que escolhemos ouvir todos os dias. Então, se queremos uma fé forte, precisamos tomar uma decisão hoje. Alimentar nosso coração com a palavra de Deus e rejeitar tudo aquilo que rouba a nossa confiança nele. Então, irmãos, a palavra de hoje nos chama para uma ação clara e urgente. Fortalecer nossa fé pelo ouvir contínuo da mensagem de Cristo. A fé não surge do nada, não é fruto do acaso, não é uma emoção que vem e vai, mas é resultado de um coração que decide se alimentar constantemente da verdade de Deus. E se sabemos que a fé vem pelo ouvir, precisamos nos perguntar: quanto tempo temos dedicado a ouvir a palavra? Será que passamos mais tempo consumindo distrações do mundo do que meditando naquilo que realmente edifica nossa alma? Precisamos nos comprometer a buscar mais da palavra, meditar nela, declarar suas promessas e rejeitar tudo aquilo que tenta sufocar nossa fé. Porque uma fé firme não se constrói apenas com momentos esporádicos de leitura ou uma oração ocasional, mas sim com um relacionamento contínuo e profundo com a voz de Deus. E mais do que apenas ouvir, precisamos praticar, viver e espalhar essa mensagem. O mundo está cheio de vozes de medo, incerteza e incredulidade, mas nós fomos chamados para ser luz e sal, portadores da verdade que transforma vidas. Se a fé vem pelo ouvir, então devemos nos tornar instrumentos vivos para que mais pessoas possam ouvir e crer no poder de Cristo. Precisamos ser aqueles que compartilham a palavra, que semeiam esperança, que falam de um Deus que salva, cura e transforma. Quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo sem fé porque nunca ouviram a verdadeira mensagem do Evangelho? Quantos familiares, amigos e colegas precisam ouvir a verdade que um dia transformou a nossa vida? A fé que recebemos não pode ficar apenas dentro de nós, ela precisa ser multiplicada, testemunhada, proclamada. Pois Jesus nos deu uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Isso significa que não basta apenas ouvirmos e fortalecermos nossa fé, precisamos ser canais para que outros também possam ouvir e ser fortalecidos. E como fazemos isso? Compartilhando a palavra, encorajando aqueles que estão desanimados, testemunhando o que Deus fez em nossa vida e levando a mensagem da salvação a quem ainda não conhece a Cristo. A fé não pode morrer conosco, ela precisa ser espalhada, precisa alcançar corações, precisa produzir frutos em outras vidas. Então, hoje, recebemos esse chamado: alimentar nossa fé diariamente e ser instrumentos para que mais pessoas também tenham sua fé despertada. Que possamos decidir viver uma fé ativa, crescente, fortalecida pela palavra e multiplicada por nosso testemunho. Que possamos rejeitar as vozes do mundo e nos conectar com a única voz que tem poder para nos transformar: a voz de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir, e se ouvirmos a verdade, viveremos por ela. Amém.
Esperamos que esta mensagem traga conforto e paz ao seu coração. Compartilhe com quem você ama. Considere incluir o seu nome e por quem você deseja oração nos comentários. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na sua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.